Olá, prezados participantes. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Marcelo Furlaneto, sou o diretor financeiro da Regios. Estamos aqui por meio de vídeo para mais uma palavra do gestor, especificamente sobre gestão de investimentos. O tema de hoje é gestão em tempos de crise. Queria começar falando sobre a crise que nós estamos passando, que ela é originada de uma pandemia, né, do coronavírus, também conhecido como Covid-19. Essa crise, essa pandemia começa no início do ano, 2020, porém ele só é considerado uma pandemia na segunda quinzena de março. E isso afetou significativamente os mercados financeiros de todo o mundo, né? Foi lá por volta do dia 23 de março que houve uma visão do mundo sobre a pandemia, que ela alastrou por todos os países, e isso fez com que um efeito sobre as perspectivas econômicas de todos os países. E assim isso faz com que isso reflete, né, no mercado financeiro, reflete uma queda significativa dos preços dos ativos, né, tendo em vista a incerteza que isso provoca no crescimento econômico. Para a gente ter uma ideia, a Bolsa, né, brasileira, Ibovespa, estava no início do ano buscando 120 mil pontos. No dia 23, ele chegou na mínima desse ano de 63 mil pontos. A parte positiva é que agora, já no final de abril, ela foi para 80 mil pontos. Então teve uma recuperação, mesmo que inferior à queda registrada em março, mas dá um indicativo de possível retomada da economia, que eu vou explicar mais para frente. Os efeitos, evidentemente, falando do mês de março e do mês de abril, é o ápice da crise da saúde por decorrência financeira. As bolsas mundiais caíram, né? Os governos, de maneira coordenada e rápida, fizeram uma política fiscal e monetária anticíclica para amenizar o impacto, né, nas economias. A forma de combater o contágio foi por meio de isolamento social. Então, isso é o fator principal da queda, né, das expectativas em março. Um exemplo de magnitude: Bolsa americana caiu mais de 12% e a Bolsa brasileira caiu mais de 29%. E houve aumento, em contrapartida, houve aumento da taxa de juros. Já em abril, a gente identifica, né, pelos noticiários, que algumas economias começaram a relaxar o isolamento social, começaram a fazer uma abertura econômica paulatina. Isso animou os mercados, e aí, evidentemente, pela Bolsa, a Bolsa nos Estados Unidos subiu mais de 12% e aqui no Brasil mais de 10%. E por consequência, a queda da taxa de juros. Não na mesma magnitude do aumento, mas houve uma queda, que isso também ajuda a valorização dos ativos de renda fixa. Só para a gente dar uma ideia das expectativas, eu peguei uma projeção do Fundo Monetário Internacional, FMI, feita em abril. E nas projeções do FMI, há uma expectativa de queda do PIB mundial em 3% e recuperação no ano seguinte, em 2021, de 5,8%. Inserido nessas projeções, eu gostaria de destacar a China e Brasil. Brasil, uma queda esperada para 2020 superior a 5%, e uma recuperação no ano seguinte, em 2021, de 2,9%. A China tem um crescimento, só que é um crescimento muito abaixo da média dos últimos anos,
um crescimento de 1,2% em 2020, e aí uma recuperação mais forte em 2021, acima de 9%. Isso é positivo, tendo em vista que o mercado chinês é grande importador de produtos, principalmente commodities, do Brasil. Isso dá um indicativo que essa crise tende a ser de curto prazo, né? Com uma queda nesse ano de 2020, mas em seguida uma recuperação em 2021. Do ponto de vista das expectativas, o que pode afetá-las, né? O que pode retardar essa recuperação, deixá-la mais lenta? Então, se por acaso houver uma segunda contaminação e, por consequência, o isolamento social tenha que ser feito novamente, um descontrole da dívida pública dos países, houve uma injeção de liquidez muito grande, ou seja, os bancos centrais e o próprio governo têm uma tendência de endividamento, interrupção das reformas e crise política especificamente no Brasil, porque nós vimos num cenário de recuperação apoiado justamente nas reformas, né? Então essas reformas que estão inclusive no Congresso Nacional, se elas não forem continuadas, pode gerar um pessimismo no mercado, nos agentes de mercado. E, por consequência, também uma crise política, né? Se uma fragilidade do governo, do executivo, pode também gerar uma expectativa pessimista para os agentes e afetar o crescimento econômico projetado para 2021. O que pode ajudar numa recuperação mais rápida? É evidente, o controle de contaminação e uma busca de tratamento do Covid-19, seja por meio de medicamento, seja por um desenvolvimento de uma vacina, a continuidade da redução do isolamento social e a abertura econômica, né? Volta das atividades das empresas, né? Volta da força de trabalho para os seus empregos, né? E, se necessário, a disposição das economias, dos governos de todo o mundo de continuar com estímulos econômicos. E aí, voltando para o caso brasileiro, controle da dívida pública é imprescindível, né? Que esse aumento da dívida pública é só pontual para 2020 e continuidade das reformas. Especificamente sobre os números, acho que é importante a gente comentar o Regis em Números de março, ele já apresenta essas informações, mas eu queria ressaltar os números obtidos tanto em março como no primeiro trimestre de 2020 e que nós temos uma fonte de informação que é como que foi a performance do mercado, ou seja, para cada segmento que nós temos, a gente faz uma análise comparativa. Então, a gente compara os planos que nós temos um plano BD, temos um plano CV e temos vários planos CD. Nós comparamos com o segmento específico, para a gente avaliar nossa performance. Em 2019, nós apresentamos uma performance superior ao segmento e agora, nesse período de crise, a nossa rentabilidade está melhor do que a média do segmento. Para dar um exemplo, o nosso plano BD teve uma queda de uma rentabilidade negativa de 1,2% no mês e o segmento teve uma queda de menos 2,3%, quase o dobro da nossa rentabilidade, do ponto de vista de redução do ponto de vista negativo. Quando a gente analisa o primeiro trimestre de 2020, nós estamos com 0,06 de performance, enquanto o mercado está negativo em 1,48%. Pegando o CV03, o nosso CV03, a queda de março foi de menos 2,96%, contra um mercado que caiu 4,29%. Ou seja, mais uma vez a gente vem demonstrando a assertividade das estratégias de alocação dos nossos planos. Quando a gente vai para o plano CD, a gente tem vários planos CDs que variaram do ponto de vista de rentabilidade, da menor rentabilidade
que é menos 3,33, até a melhor 0,45 positivo, a média do segmento CD foi menos 5,02. Então, enquanto que no trimestre a queda foi de menos 5,27. Quando a gente faz a diferença de um para o outro, ou seja, pegamos a rentabilidade do plano e deduzimos da rentabilidade do segmento, nós estamos gerando rentabilidades superiores a em todos os segmentos. Então, nossos planos, é importante ressaltar, em que pese um mês difícil de março de 2020, nós ainda estamos gerando retornos melhores, tanto no mês quanto no trimestre fechado. Quando nós avaliamos, é importante a gente abrir um pouco a periodicidade da comparação de rentabilidade. Então, vamos alargar um pouco o horizonte e vamos pegar os últimos 12 meses. Quando a gente olha os últimos 12 meses, a menor rentabilidade ocorreu no CV03, de 6,72% nos últimos 12 meses. E a maior rentabilidade dos últimos 12 meses, já temos 2 meses muito difíceis, né, de rentabilidade, que é março e fevereiro, a maior rentabilidade foi no CD02 de 8,93. O que isso gera de performance quando a gente compara com a meta atuarial ou índice de referência? Nós estamos em alguns planos abaixo da referência, porém em 2 planos estamos acima. E outra forma de a gente avaliar a performance, aí eu vou citá-la, a performance de cada um dos planos, é quando a gente compara com o CDI. É uma outra forma de a gente avaliar como é que está a rentabilidade e o retorno. E para todos os planos que nós fazemos a gestão, nós estamos acima do CDI. Tá? Então, por exemplo, BD01, nos últimos 12 meses, 154% do CDI. CD02, 164% do CDI. CV03, 123% do CDI. CD Metrô, 146% do CDI. CD05, 134% do CDI. Então, mais uma vez, quando a gente aumenta um pouco a visão, o horizonte de performance, a gente identifica uma boa performance apesar da crise que estamos atravessando. Quais foram as ações adotadas nesses primeiros 4 meses, no primeiro quadrimestre do ano? Tendo em vista o cenário de estresse, né, ou seja, queda da bolsa e aumento dos juros de mercado, nós tivemos a oportunidade de comprar NTNB. Nós alocamos em todos os planos NTNB que nós conseguimos taxas superiores às atuais metas, seja atuarial, quando é um plano que tem risco atuarial, que é o BD e o CV, seja os CDs, que é o índice de referência. Então, nós tivemos uma capacidade de fazer alocação em papéis NTNB, que são ativos livres de risco, né, de risco de crédito, entre outros, e a gente conseguiu agregar papéis que vão dar rentabilidade superior à meta. Outro destaque foi a gente ter comprado alguns, aí são títulos privados, compramos DPGE, fizemos investimento em DPGE, que é um título emitido por instituição financeira, e nós também conseguimos rentabilidade superior à meta atuarial. Só que esses títulos têm uma grande vantagem. Além da gente ter só comprado o título de banco que tem grau de investimento, que tem baixo risco de crédito, esse tipo de emissão tem garantia do fundo garantidor de crédito, que nem um CDB. E o limite que nós temos garante que em qualquer dificuldade do banco, que nós ainda iremos receber esse recurso. Então, isso minimizou muito o risco de crédito e isso agregou uma rentabilidade superior à meta. Do ponto de vista de renda variável, nós fizemos que a gente chama de rebalanceamento da carteira, onde na carteira do plano BD e do CV, onde nós temos ações e reduzimos a nossa aplicação em fundo de investimento de renda variável. Por quê? Para reduzir a nossa exposição a esse tipo de risco, tendo em vista a volatilidade, né, o sobe e desce da Bolsa. O que eu gostaria de destacar como vantagens
vantagens comparativas. Primeiro, essa crise ela tem pelas projeções macroeconômicas, ela tem uma perspectiva de retomada em 2021, ou seja, tem um horizonte de impacto de curto prazo e, aliado à estratégia, né, a finalidade dos planos, né, de aposentadoria, que é um horizonte de investimento no longo prazo, nos ajuda para atravessar esse momento onde os ativos perderam, né, os ativos, quando a gente está avaliando do ponto de vista de preço de mercado, perderam valor. O que é uma outra vantagem? Aí isso é uma vantagem específica dos nossos planos. Nós temos muita liquidez. O que quer dizer isso? Nós temos condições de passar por essa crise sem a necessidade de desinvestir, sem a necessidade de ter que vender os ativos que a preço de mercado estão baixos. E aí com uma possibilidade de recuperação dos seus valores em 2021. Então nós chamamos de solventes, nós temos uma solvência, temos liquidez, e isso aí permite que a gente atravesse, supere esse momento de crise sem ter que desinvestir. Então isso é uma vantagem muito forte para que a gente recupere essas rentabilidades que foram afetadas no curto prazo, principalmente no mês de fevereiro, e o grande evento foi mês de março. Além disso, pensando um pouco de vista de estratégia, sem querer ser muito técnico, nós, do ponto de vista de alocação, nós temos uma estratégia de buscar garantir o pagamento dos benefícios futuros. Mais uma vez, a gente não está olhando por curto prazo. E nessa estratégia, nós temos uma forma de registrar os ativos, né? Os ativos financeiros, que a gente fala que é na curva, ou seja, eu compro um papel por uma taxa e tenho condições de levar até o vencimento. Isso minimiza essa oscilação de preço e, por consequência, a rentabilidade. Então, esses pontos elencados aqui, essas vantagens, mas especificamente a liquidez que nós temos hoje, a estratégia de alocação que nós temos, é justamente o fator preponderante que a nossa performance comparativamente ao segmento, tanto em cenário benéfico, que foi o ano de 2019, e agora, no cenário de crise, no cenário de dificuldade financeira, tivemos uma melhor performance do que a média do segmento. Então isso nos deixa mais confortáveis para a gente superar essa crise. Eu espero que eu tenha conseguido passar essa avaliação e esse momento que nós estamos vivendo de forma mais simples. Estamos à disposição, não só eu, mas como toda a minha equipe da área de investimento, para dirimir qualquer dúvida do participante. Então temos os telefones de contato, temos o nosso e-mail de relacionamento, que é relacionamento@regis.org.br, e estamos realmente à disposição, e peço que qualquer dúvida entre em contato, ou comigo ou com a área de investimento. Muito obrigado e até a próxima.